Olá, amigos. Vamos dar continuidade ao nosso curso. Então, vamos à leitura do texto. O movimento de parafusar é crítico em cadeia fechada, no retorno da fase excêntrica para a concêntrica, onde, a partir dos 20 graus de flexão para a extensão dos joelhos, o fêmur começa a rodar medialmente, podendo provocar um valgo dinâmico. Nós já vimos, com estresse onde no LCA, ligamento colateral medial, e se tiver alguma rotação interna de fêmur com externa de tíbia, podemos ter também lesão do menisco medial e do canto póstero lateral, onde o poplíteo está. Então, o poplíteo vai controlar essa possível movimento rotacional com carga axial. Então, o fêmur viria para dentro, a perna viria para fora. Aqui eu tenho um canto póstero lateral que estabiliza. Tenho o meu LCA, que também vai fazer o sistema de estabilização primário passivo, e o meu LCM, que vai estabilizar contra essa força em valgo. Então, a força em valgo ela consegue ser estabilizada. Mas, se for em excesso, eu posso lesionar LCA, LCM, menisco e o canto póstero lateral. Então, essa rotação interna pode fazer uma lateralização da patela, já vimos naquele vídeo. Eu posso fazer um relaxamento do quadríceps e principalmente descarregar descarregar a carga na cápsula posterior, onde eu faço travamento da minha articulação, mas descarregando o peso na minha cápsula posterior. Nós vamos ver mais à frente. Então, se não for feita a rotação externa do quadril adequada em exercícios de cadeia cinética fechada, com o movimento de parafusar, não conseguiremos o alinhamento mecânico de coxa sobre tíbia e tíbia sobre os pés, sobrecarregando assim o sistema passivo. Então, já vimos que se eu não conseguir achar o meu alinhamento mecânico de coxa sobre tíbia e tíbia sobre os pés, é um sinal que eu errei na minha rotação externa do quadril, que não está em congruência com a minha rotação externa do joelho. Ok? Vamos ver a ação de dois músculos biarticulares muito importantes. Lembrando que no agachamento ou qualquer exercício de cadeia cinética fechada, que tudo que falamos aqui para o agachamento vai servir para todos os exercícios também em cadeia cinética fechada. Temos como controladores do movimento o gastrocnêmio, os isquiotibiais e o reto femoral. Todos são músculos biarticulares. No agachamento, o gastrocnêmio não participa de maneira efetiva somente da flexão plantar na fase concêntrica. Ele participa principalmente como controlador do movimento. Então vamos à imagem para entendermos melhor. Então aqui vemos o que? Para relembrar, rotação lateral do fêmur, rolamento e um deslizamento anterior. Então esse deslizamento anterior, lembra que temos lá por dentro o poplíteo, que é agonista, que é parceiro do LCA. Ambos fizeram a rotação e coaptação do fêmur estabilizando. Mas temos que ter mais forças agora. Então a outra força que nós temos é a força do gastrocnêmio, que entra estabilizando o fêmur contra um possível escorregamento anterior excessivo. Lembra que no outro eu tenho isso aqui, ó, eu tenho rolamento. Para não ter rolamento excessivo, eu tenho o poplíteo e o LCP. E para não ter o deslizamento excessivo, onde eu fazia uma gaveta, eu vou ter agora o que? O meu gastrocnêmio. Então, poplíteo e LCP controla contra esse rolamento posterior excessivo. E o gastrocnêmio controla contra o possível momento de gaveta posterior da tíbia e anterior do fêmur, contra esse deslizamento excessivo. Se você colocar as suas mãos aqui, você consegue, ó, simular o movimento do fêmur. Olha como desliza fácil, ó. Tá vendo? Muito fácil. Então esse movimento tem que ser estabilizado e limitado por quem? Principalmente pelo nosso gastrocnêmio. Observa, deixa eu apagar aqui, vou botar de outra cor. Então vou botar amarelinho para destacar. Então eu venho lá, ó, eu tenho uma força para cá
E essa força vai gerar outra força aqui, ó, força componente para cá, ó. Então tem uma força de estabilização e uma pequena força para cá. Vendo? Se eu ligar aqui e aqui, ó. Então ele estabiliza também e puxa para trás. Agora temos mais um componente, um poplito, o LCP, junto com o nosso gastrocnêmio. Então todos esses vão proteger e reforçar ali a cápsula posterior, evitando algum estresse excessivo no meu sistema passivo. Então olha que legal. O LCP, poplito e gastrocnêmio. Agora já tenho mais um colega fazendo a ação. Deixa eu mudar a cor aqui. Ela ficou um pouco apagada. E agora a tíbia. Durante o agachamento eu tenho tendência a ter o que? Uma translação anterior da tíbia. A minha tíbia se deslocar para frente, movimento de gaveta anterior. Esse deslocamento anterior da tíbia, pode causar um estresse onde? No meu LCA e também aumentar minhas forças de reação patelofemoral pela maior contração do quadríceps, a fim de evitar esse deslocamento excessivo anterior. E a própria força de quadríceps, de contração do quadríceps, vai provocar também um deslocamento anterior. Por exemplo, se eu vir agachando num C-squat, por exemplo, com o tronco muito reto, a minha tíbia vai deslocar anteriormente, não é isso? Então o meu quadríceps vai fazer o quê? A extensão do joelho. Essa extensão do joelho do quadríceps na posição do tronco ereto do C-squat pode aumentar a força de translação anterior. Ponto. E quem vai ser o colega que vai ajudar ele agora? Vai ser o isquiotibial. Observa que os isquiotibiais vão entrando e puxando para trás. Então vamos fazer outro componente da força. Então, ele puxa realmente a tíbia para trás, evitando uma possível translação anterior excessiva da tíbia. Então os isquiotibiais, fiz outro vetor componente e também, olha que legal, os isquiotibiais vão fazer uma estabilização da tíbia, fazendo uma força de coaptação no fêmur. Lembrando que o fêmur tem uma base estável para fazer a sua revolução, o seu movimento. Se a tíbia estiver instável, o meu fêmur vai estar instável, a minha pelve vai estar instável e eu vou fazendo uma alteração ascendente. Então, a própria força... Deixa eu apagar aqui. Então, a própria força do meu isquiotibial vai fornecer uma base estável para o fêmur poder fazer o seu movimento natural. Então, os isquiotibiais evitam a translação anterior da tíbia e fornecem uma base estável para o fêmur. O gastrocnêmio evita o deslizamento excessivo do fêmur anteriormente e também faz uma coaptação e garantindo a sua estabilidade. Então aqui coapta e eu tenho uma força onde aqui agora? Coaptadora. Então essas duas forças se somam, não se anulam, elas se somam para fazer o quê? A coaptação das duas articulações, fazendo com que o movimento se torne mais estável das duas superfícies articulares. Então, o gastrocnêmio coapta o fêmur contra a tíbia e os isquiotibiais coaptam a tíbia contra o fêmur, fazendo essa estabilização para que o movimento ocorra com mais segurança. E a outra força componente, só para lembrar, o gastrocnêmio faz uma força puxando o fêmur para trás e olha que mais também interessante. A tíbia, os isquiotibiais também fazem uma força puxando a tíbia para trás. Então, tenho duas forças para trás, certo? Essa força é menor, tá? Tenho duas forças para trás para puxar e não permitir que o movimento se desloque muito para frente, e uma força para baixo e uma força para cima para coaptar e estabilizar o movimento. Olha só como o nosso corpo trabalha totalmente em sinergia. Então, nós temos que parar com aquela velha máxima de qual pega mais, qual estimula mais, qual faz mais. Não esquece, temos que esquecer isso. Temos que sempre buscar a sinergia do movimento global. Vou fazer isso que pega mais aqui.
Esse pega mais aqui. Nós não somos robô, não somos android, não andamos assim. Todo o sistema se interliga. Então, um ajuda o outro com forças, um coapta, outro decoapta. Podemos ver aqui nesse caso, no agachamento. Então, tá agachando, em posições mais profundas, temos uma melhor coaptação. E outro ponto, lembra que quanto mais for agachando, eu tenho maior força sobre uma unidade de área, então aqui eu teria mais pressão. Então, essa força para trás e uma contra a outra, eu acabo ganhando mais estabilidade, diminuindo a minha pressão articular. Então, a minha pressão seria aumentada se eu diminuísse a área de contato pela força. E essas forças que são sinérgicas acabam ajudando nessa estabilização da articulação. Ok? Outro fator interessante aqui é que quando eu vou estendendo o joelho, essa força começa a vir para cá. Okay? A força está aqui, certo? Ela vai girando, 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 girando. E essa força aqui acaba vindo para cá. Então ela vai girando, 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 girando. Depois as forças se encontram novamente. E essas forças fazem o quê? Elas evitam a hiperextensão do joelho. Olha que interessante. O gastrocnêmio junto com os isquiotibiais formam um grande par de força na cápsula, atrás da cápsula posterior do joelho, fazendo o sistema de estabilização ativo. Então, durante a flexão, eles estabilizam, né? Já vimos, e durante a extensão, eles estabilizam, evitando esse movimento de gaveta, esse movimento de hiperextensão. Então, o gastrocnêmio vai estar lá estabilizando o fêmur e os isquiotibiais a tíbia, formando duas mãos que controlam contra a hiperextensão de joelho. Então, essas duas forças estão sempre atuando. Abriu, fechou. Abriu, fechou. Então, esse é um dos fatores com o qual nós falamos nossos alunos. Não estenda completamente o joelho. Por quê? Eu não quero distender essas duas estruturas. De tanto estender meu joelho completamente, eu posso acabar causando uma frouxidão nessa região e possíveis problemas de lesões, principalmente ali no LCP e LCA, se a hiperextensão for muito excessiva. Então, temos dois pares aqui mesmo importantíssimos. O gastrocnêmio e os isquiotibiais. E as estruturas irão trabalhar sempre em grande sinergia. Vê se tinha que falar isso tudo. Pam, pam, pam. Faltou mais coisa. Não, depois eu falo na frente. Vamos embora. Continuando. Vermelhinho. Então, o LCA está tenso na extensão, guiando e restringindo o movimento indesejável, já vimos. E agora aqui, ó, no final da extensão, a cápsula posterior é estabilizada pela conexão miofacial do gastrocnêmio com os isquiotibiais. Então temos uma conexão miofacial da linha superficial posterior. Então a linha superficial posterior vai começar aqui na minha testa, vai descendo pela cabeça, passando pelo pescoço, passando pela coluna, vai descendo pela face toracolombar, pela aponeurose, vai descendo pelos isquiotibiais e vai chegando no meu gastrocnêmio, vai chegando pelo meu pé. Aí teria meu ligamento sacrotuberoso, que eu pulei. Então, ó, fáscia, a testa, vai descendo pela coluna, vai descendo, passa pela fáscia, ligamento sacrotuberoso, isquiotibiais, gastrocnêmio e os pés. Então, temos uma conexão miofacial da parte posterior. Então, no final da extensão, a cápsula posterior é estabilizada pela conexão do gastrocnêmio com os isquiotibiais. Então, temos aqui o gastrocnêmio, os isquiotibiais e o meu gastrocnêmio. Observa que eles fazem como se fossem duas mãos, ó. Então, estão se dando as mãos para estabilizar a região posterior do meu joelho. Então, muitos ainda querem insistir. Eu devo fazer stiff com o joelho estendido? A sua fisiologia músculo-esquelética, o seu músculo não diz isso não. Eu não preciso falar mais nada. Só isso aqui que estamos vendo,
Estamos vendo? Não, já mostra que não devemos fazer stiff com o joelho estendido. Isso não existe. Tá? Stiff é com o joelho flexionado pelo menos a 20 graus. Nós já vimos onde tem o maior ponto de congruência articular. Não sou eu que estou falando, ó. A própria arquitetura, nossa musculatura, nossa própria construção já diz isso. Por que nós queremos ainda pensar o contrário da construção? Não sou eu que estou falando, é a construção. Então, não tem que discutir comigo, mas sim com a construção que nosso corpo foi feito. Ok? Então aqui, ó, já mostra, não tem como. Então agora a pergunta, ó, com o joelho estendido na posição de travamento. Então, por que eu tenho a posição de travamento? Para meu quadríceps não ficar tenso o tempo todo. Se eu ficasse, por exemplo, com o joelho genuflexo, o meu quadríceps todo o tempo estaria demandando tensão. Essa tensão a todo tempo causaria a dor no joelho, né? Então o travamento é para meu quadríceps ficar relaxado. E a minha própria estrutura de travamento vai sustentar a minha postura contra a gravidade, para não fazer esforço. Imagina para ficar em pé, eu fazer maior esforço. Ou aqui eu estou sentado fazendo maior esforço. Não, temos estruturas que se coaptam, entram em sinergia para você manter um padrão postural com o mínimo de esforço possível. Então isso que é o ideal. O melhor padrão postural é aquele que você está na posição ortostática, tá, em pé, com o mínimo de esforço muscular possível. Quanto mais esforço muscular na nossa postura, aí causa aquelas dores desconfortáveis. Ok? Então vamos ao texto. Com o joelho estendido na posição de travamento, proporciona tecido mais tensos. Esse travamento aqui já é uma hiperextensão, não é o natural. Agora é o joelho hiperestendido. Estou fazendo além do normal. Os ligamentos estão próximos da falência mecânica. Se eu botar muita carga. E mais vulneráveis à lesão quando sofrem um estiramento maior. Ele deve ter visto o vídeo, né? Leg press, o cara está lá no leg, não é isso? Ele vai fazer o quê? Quando termina, ele faz uma hiperextensão do joelho. Então, faz o quê? Uma falência mecânica dos ligamentos e sofre um estiramento e uma lesão, ruptura total de tudo. Então, ele está no leg, pesadão, esmaga que cresce, e no final ele vai estender o joelho todo. Então, sofre um vetor de cisalhamento e faz a lesão no seu joelho. Então, por isso que não fazemos a extensão completa do joelho em cadeia fechada. Agora já está explicado. Porque eu vou rodar meu fêmur internamente, a minha patela vai ir lateralmente, eu vou relaxar o meu quadríceps, eu vou relaxar o meu glúteo, eu posso proporcionar uma pronação dos pés, que vai alterar a minha pelve, que vai alterar a minha coluna. Se eu estiver com uma barra nas costas, vai diminuir a área pela pressão externa. Ponto. E o outro ponto, se eu fizer a extensão completa, eu posso estar causando sobrecarga sobre a minha linha superficial posterior e fazendo uma hiperextensão de joelhos, sobrecarregando essa região. De tanto eu fazer excêntrica, 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 eu posso até agregar sarcômeros em série, que não é interessante para essa região ficar mais instável no movimento de extensão. Eu acabo passando da extensão para a hiperextensão. Se eu fizer muito excêntrica, é como se fosse um alongamento. Então, se eu alongar, eu vou fazendo o quê? Eu vou estirando, 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 estirando. Vamos a uma suposição. Então, esse indivíduo está com peso aqui, um shift. Está fazendo o nosso shift com o joelho estendido. Muito bem, deixa ele fazer. Aí eu acabo gerando forças o quê? Antero-posteriores. Eu tenho aqui forças que estariam lutando contra essas forças. Lembram? Quais são as forças? O gastrocnêmio e os isquiotibiais. Mas nós somos, às vezes, teimosos e queremos brigar com a própria natureza aqui, que quer nos ajudar. Ela fala, eu quero te ajudar, cara, não faz hiperextensão. Não, eu vou fazer com o joelho estendido porque pega mais o meu posterior de coxa. Não, cara, não vai. Não pode fazer isso, vai me machucar aqui atrás. Não, joelho estendido vai pegar mais os meus iscos. Muito bem. Aí você teima e continua fazendo e a barra caindo aqui. Pá, pá, pá.
Então, nesse caso, se está fazendo uma hiperextensão, vamos observar bem, os meus isquios estão alongados a nível de joelho, e meu gastrocnêmio, que é flexor de joelho, estou fazendo uma hiperextensão, também estão alongados a nível de joelho. A cada descida da barra que eu fizer, eu estou fazendo o quê? Um alongamento dinâmico da minha cápsula posterior e do meu músculo posterior. Então, faço excêntrica, excêntrica, excêntrica. Eu vou fazendo. Fiz 6 meses de chifre com o joelho estendido. Após um tempo, como estou fazendo muita contração excêntrica, o meu sistema musculoesquelético não sabe o que eu quero fazer. Então, ele faz o quê? Eu vou agregar sarcômeros em série, eu vou aumentar o comprimento muscular e você vai ficar com mais sarcômeros em série na posição ali médio distal dos isquios e médio proximal do gastrocnêmio. Porém, se é uma região de estabilidade, se eu ganhar mais amplitude, eu estou sobrecarregando os meus ligamentos e levando tensão mecânica, podendo levar uma falência mecânica, por eu estar com essa cápsula aqui posterior e pelos meus músculos mais frouxos. Então, por isso ali, ó, frouxo, vai ficar frouxinho. Aí muitos dizem, eu sinto muito a parte posterior. Claro, você está sentindo muito, pô. Está estirando ao máximo o alongamento ou flexionamento. Você não sente muito, lá tá doendo. É a mesma coisa, ali você vai sentir muito. Se não pegar lá, tá pegando mesmo. Porque você está estirando. Então, é um alongamento e flexionamento. Tá? Então, fica a reflexão. Não podemos fazer isso. Tá? É muito perigoso para o nosso joelho. Aí, esse indivíduo, depois que treinou tanto tempo fazendo chifre com o joelho estendido, vai fazer uma atividade dinâmica esportiva. Na musculação, ele pode nem ter lesão, mas ele vai fazer atividades com mudança de direção, com salto, aterrissagem. Quando ele vai saltar, aterrissar, ele faz o quê? Hiperestende o joelho, rotação interna de quadril, pronação dos pés. No mínimo, ele vai luxar a patela, ele pode luxar a patela, ou rompimento de LCA ou LCP. Então, muito cuidado, por favor, e chifre só com o joelho flexionado. Ok? Então, ficamos por aqui. Um grande abraço, até a próxima aula.